Deixa eu só ver aqui quando é que vai começar. Tá demorando um pouquinho. Pronto. Pronto, a gente está gravando, todo mundo autorizou a gravação. A gente vai iniciar aqui a aula de vocês sobre comércio exterior, né? Como a gente já vinha falando, né, antes de iniciar a gravação, é uma disciplina muito legal, uma disciplina muito interessante, certo? Que é importante dentro desse processo de gestão, né, de expansão. Não vão desligando as câmeras, não. O que vocês não querem que a cara de vocês apareça no vídeo? Não vão desligando, não. Vamos deixar sozinha aqui. Que é isso, É, gente? gata, é porque o menino tá solto no meio da casa, por isso que eu tô desligando. Não, pode deixar. Não importa deixar o microfone estar desligado. Aí quando O menino, vocês depois o tiverem. menino passa, o menino vem. É porque quando vocês estão com a câmera ligada, me ajuda, porque aí eu digo assim, não é? Eu confirmo com vocês, aí vocês balançam assim a cabeça, aí eu vejo que vocês estão me ouvindo. Quando tá só a letrinha, aí eu não consigo ter acesso à impressão de vocês, sabe? É como se eu estivesse falando só para a câmera, e é um pouco mais complicado para mim. Então já me ajuda se vocês estiverem com a câmera ligada. Certo? Então, voltando aqui à questão da internacionalização, um assunto muito interessante, que vocês já viram do vídeo 1, né? Justamente falando sobre essa questão de levar produtos para fora, né? Não só produtos, mas quando a gente fala de todas as estratégias, né? Principalmente de distribuição, a gente está falando dessas questões de, de logística, estratégia de entrada e tantas outras coisas. Por isso que hoje, o foco da aula de hoje, né, vai ser marketing global ou marketing internacional, certo? Porque quando a gente fala de comercialização de comércio exterior, fora as introduções que a gente já deu lá nos primeiros vídeos, a gente tem sempre que pensar estrategicamente. Então, olha aí o planejamento estratégico voltando de novo para vocês, né? Eu disse para vocês que essa disciplina de planejamento estratégico ela era importante para todas as outras. Então, daqui para frente, tudo que vocês forem ver que falar em estratégia, vocês já podem lembrar realmente do planejamento estratégico, né? Porque antes de você ir para fora, né? Antes de você atingir esse público de fora, você tem que ter as estratégias. E essas estratégias elas vão ser focadas em todos aqueles aspectos que a gente discutiu na disciplina passada, tá bom? Espero que vocês lembrem. E as ferramentas, inclusive, que são utilizadas nos processos lá de planejamento estratégico, que também vão ser utilizadas para comercializar fora, né? Quando vocês assistirem o vídeo 2, se vocês não tiverem assistido ainda, que tem lá a questão dos blocos econômicos, certo? Então, o Brasil é participante lá do bloco econômico do Mercosul, então fica muito mais fácil o Brasil se negociar entre os países que estão lá no mesmo bloco econômico que o dele, certo? Aí vocês assistindo a aula 2 e 3, né, lá daquele link, vocês vão conseguir entender melhor essa questão. Mas, independentemente, né, de estar em bloco econômico igual ou não, vai ter sempre que ter esse estudo estratégico da entrada em novos mercados, né? Então, vamos imaginar, se de estado para estado a gente tem que ter essa noção de que o público muda, e imagine mudando de país, que são culturas diferentes, né? São pessoas educadas totalmente diferentes, são comportamentos de consumidor diferentes, né? Um dos pontos que a gente pode falar quando a gente fala de marketing global, internacional, por exemplo, é a questão dos valores, né, de pagamentos. Então, assim, aqui no Brasil, a gente tem essa questão do cartão de crédito e do parcelamento de cartão, né? A gente pode parcelar, sei lá, em até 12 vezes. Mas lá fora não tem, né? Não sei se vocês sabem disso, mas lá fora não tem. Só crédito e até 60 dias, né? Débito até 60 dias. Não existe parcelamento lá fora. Então, imagine se você sai com um produto
para colocar no exterior, e aí você vai com a estratégia de marketing que você vai parcelar no cartão. Se as operadoras de cartão não parcelam lá, entende como não faz sentido? Esse é só um dos exemplos, mas são detalhes que vão tendo que ser ajustados durante essa trajetória, né? Eu vinha falando na aula passada, e vou destacar de novo nessa aula aqui com vocês, que essa expansão estratégica, ela tem que levar em consideração tudo, né? Inclusive, essas questões comportamentais do consumidor. Então, por exemplo, uma coisa que uma franquia, quando ela vai expandir, que ela vai para outro país, uma coisa que uma franquia vende lá nos Estados Unidos, não necessariamente vai ser bem aceita aqui no Brasil, né? Precisa ser feito todo um estudo, né? Muitas vezes contratado um profissional mesmo, determinar um setor para isso, por quê? Porque não é uma coisa que você vai só pensar assim, eu vou vender agora para a China, eu vou vender agora para a América Central, e vai ser fácil, porque não vai ser, né? Não é impossível, claro, como eu já venho falando, é uma grande oportunidade para pequenas empresas, principalmente fábricas, né? Principalmente empresas que trabalham com fabricação própria. Por quê? Porque todo mundo sabe que quem trabalha com fábrica, que quem trabalha assim, com esses produtos, com essas produções em massa, quanto maior o volume de vendas, quanto maior a produção, melhor, porque até barateia o custo do produto que ele vende, né? Então, vamos supor, se eu preciso do material X para vender, da matéria-prima X para vender. Se eu vendo muito e se eu compro essa matéria-prima em maior quantidade, eu vou pagar mais barato, né? Meu fornecedor vai conseguir fazer um preço melhor para mim. Então, isso na estratégia de comercialização do exterior, isso conta muito. Tem uma série, eu acho que eu não sei se eu já até falei para vocês, mas tem uma série, tem várias, né? Mas tem uma série que fala muito disso, que eu vejo, né, que ela fala, que é a Madame C.J. Walker, que é uma minissérie que tem lá no Netflix, que ela fala da primeira mulher negra que fez fortuna de maneira lícita, né, lá nos Estados Unidos. Ela começa a trabalhar depois, o produto dela começa a virar uma franquia, né? E nesse modelo de franquia lá, ela tem alguns empecilhos que ela tem que passar lá. Então, assim, para vender o produto dela para grandes marcas, e essas grandes marcas seriam os distribuidores. Então, essa questão do licenciamento é uma questão que é importante para a gente considerar quando a gente vai internacionalizar um produto, por exemplo, certo? Muita gente faz esse licenciamento através das franquias, né? Então, tem o filme também, O Fome de Poder, que também chama lá na Netflix, eu não sei se ainda tá, mas acredito que tá, que é a história do McDonald's, certo? Que se vocês puderem assistir também é muito bom para ver sobre essa questão de planejamento estratégico e para ver sobre estratégia de expansão, certo? Porque a gente sabe que o McDonald's de hoje está presente praticamente aí em todos os países, né? Não tenho conhecimento se tem algum que ele não entrou, mas ele está presente em muitos países. E graças a esse estudo do comportamento do consumidor, né? Ele escolhe muito bem os franqueados dele. Lá no filme tem umas coisas controversas lá, né? Em relação ao surgimento da marca. Acredito que vocês podem ter muitas visões críticas se vocês assistirem lá esse filme e essa minissérie, por exemplo, certo? Mas tem outras várias que podem também demonstrar esse tipo. Então, assim, o comportamento do consumidor dentro do marketing global, ele é quem vai determinar o sucesso dessa expansão. Quanto mais eu conheço o meu consumidor aqui no Brasil, melhor vai ser para eu aumentar minhas vendas. Mas vamos supor que eu já cheguei no número X ou Y que eu já queria e a partir dali eu não consegui mais crescer dentro do país. Eu já atingi, sei lá, 100% do nicho. Ou se eu não atingir, apareceu uma oportunidade para eu expandir esse meu produto, essa minha marca. Então, a partir daí, a gente tem que ter em mente que a gente precisa conhecer onde a gente vai levar,
né, os nossos produtos. E para conhecer esse comportamento, a gente tem que fazer pesquisas, né, tem que se debruçar em cima da cultura da região. Isso tudo aí vai ressuscitar, vamos dizer assim, né, todos aqueles conceitos de planejamento estratégico, certo? A partir disso, estudando esse comportamento do consumidor, vendo qual ambiente econômico que essas pessoas estão inseridas, aí que eu vou traçar a minha estratégia de comercialização. Dentro da minha estratégia de comercialização, né, internacional, eu vou traçar as minhas estratégias de marketing para atingir esse público. E aí a gente vai ter algumas barreiras, como barreiras linguísticas, né, barreiras culturais, que nós vamos precisar ultrapassar. Então, por exemplo, pode ser que uma palavra aqui não signifique uma palavra lá fora. Vou dar exemplo de marketing desse tipo de controvérsia, né? No marketing digital. Existe uma hashtag que aqui no Brasil, o brasileiro usa sextou, né? O pessoal usa sextou aqui. E aí eles marcam lá a hashtag sextou. Só que no inglês, essa sigla acaba sendo sex to you. Não é sextou, é sex to you. Que tem uma conotativa, né, sexual e tudo. E as pessoas lá fora começaram a usar essa hashtag colocando lá todo tipo de foto, nudes e tal, coisas públicas. E aí, acabou essa hashtag sendo bloqueada, certo? Então, aqui no Brasil, isso significa sextou apenas, é uma comemoração, mas lá fora já é outra coisa, já é sex to you. E essa hashtag, por exemplo, é banida, né, no meio digital. Aí o que acontece? Se eu traço uma estratégia, por exemplo, sem considerar esse tipo de coisa, pode ser invalidado. Vocês estão conseguindo entender? Porque aí, tipo assim, aí eu vou marcar uma hashtag, a hashtag sextou ali tem tudo a ver com a minha marca, sei lá, uma marca de cerveja. Essa hashtag sextou tem tudo a ver com marca de cerveja, né? Só que aí eu traço uma estratégia de comercialização e tá com um sextou ali no meio do comercial de cerveja. O que é que tem a ver o sextil lá para fora com cerveja? Não muito, né? Não tem muito a ver. E ainda considerando que a hashtag foi banida. Então, o meu anúncio ele pode ser prejudicado porque eu não estudei o que eu precisava estudar para colocar aquela campanha em ação, sabe? Na internet, existe a possibilidade da gente testar as campanhas. Então, eu posso testar, tem uma campanha para o público X e Y, eu posso ir lá testar, eu patrocino lá o anúncio, eu testo se deu certo. Mas eu só vou saber se deu certo se eu pegar aquelas informações daquelas pessoas, se eu pegar a opinião dos consumidores, né? E aí, vamos dizer que se isso aí pegar muito mal, e se pegar muito mal, essas pessoas vão dizer o quê? Vão detonar a marca. Né? Então, a marca já antes de entrar, ela já vai ter essa questão negativa. Se ela conseguir entrar, ela vai só provavelmente perder dinheiro, né? Porque ninguém vai comprar. Isso aí tem que ser bem claro. Como a gente fala de marketing, quando a gente fala de marketing, a gente fala de atingir o desejo e as necessidades do consumidor, a gente lembra daquela questão lá do atendimento, de encantar o cliente, de surpreender o cliente, né? E aí, quando o cliente se surpreende negativamente, ele não vai querer comprar meu produto. Né? Então, essas marcas que elas estão comercializando e não estão observando as tendências do mercado, das tendências de consumo das pessoas, elas estão redondamente enganadas, vamos dizer assim, certo? Essa questão da prototipagem ela é interessante porque quando eu falo de prototipagem, eu falo de vamos lançar uma campanha, né, focada para o público tal do México, sei lá, né? A gente sabe que o México é o país aqui próximo da gente, né? Mas que ele não necessariamente condiz com a nossa cultura. Então, quando a gente fala, às vezes, de internacionalização, por mais que o
o dialeto, né, a fala, a língua seja parecida, mas tem várias coisas diferentes. Tem até os falsos cognatos aí no espanhol, né, que a gente sabe. Eu, particularmente, quando eu vou fazer prova, desde o Enem, eu sempre coloquei inglês, porque sempre achei espanhol mais difícil. Não pelas palavras, que eu tenho formação em RBD, né? Eu assisti a novela, então eu tenho formação em RBD de espanhol. Mas pelos falsos cognatos, certo? Porque tem muitas palavras parecidas, e essas palavras parecidas, elas dão outra interpretação para a frase. E se a gente cai na besteira, né? De pegar o português e aplicar essas palavras, a gente erra muito. Então, assim, é melhor a gente pegar outra língua mesmo. No meu caso, a minha estratégia sempre foi essa: pega outra língua que eu não vou conseguir associar nada, eu não vou ter aquela pré-definição de nada, para não me atrapalhar, né? Para não me atrapalhar. Então, assim, Marilene, quer falar? Liguei. Quero, professora, assim, diante do que você colocou aí em relação a marketing, propaganda, eu lembrei aqui que em uma pós que eu fazer, e aí eu decidi fazer o meu artigo falando sobre o uso das idiomáticas nos textos publicitários. A professora, ela disse que não queria que eu fizesse, ela disse que não tem nada a ver, isso é mais voltado para o inglês. E aí eu cismei que eu queria tratar desse tema e seguir à frente, né? E quando você colocou aí sobre essa questão do que colocar realmente nas propagandas, que tem palavras que, às vezes, né, em um lugar tem um significado, em um outro país um significado, eu trouxe para o contexto dentro do seu próprio país, porque tem palavra que o significado, lá na sua planta, tem um significado em uma região, mas que em outra região já vai ter também, aquela mesma palavra tem outro significado diferente. Sim. E assim, foi um tema que eu realmente decidi fazer, e foi bem interessante quando foi para apresentar, porque o próprio pessoal da banca, quando pegaram, acharam que o tema era bem interessante. E valeu muito a pena eu ter arriscado, e realmente eu comprovei que era interessante mostrar esse uso das expressões idiomáticas. E quando você colocou aí, eu lembrei. Sim, aí a sua graduação foi em que? Português? O que foi? Era uma pós em língua portuguesa. Ah, pós em língua portuguesa. Então, eu também acho super válido, acho super como é que pode dizer? Importante, né, destacar esse ponto, porque se a gente consegue ver isso de região para região, se a gente consegue ver isso da nossa casa para a casa do vizinho, é claro que no contexto internacional isso vai contar muito mais. Então, a gente tem o exemplo aí de palavras, né, girimum, né, tangerina, que mais? Vamos lembrar aí. E me ajuda aí, Marilene, tu que fez o estudo. Algumas palavras parecidas. Por exemplo, aqui, quando eu cheguei aqui no Piauí, eu sou do Maranhão, eu achava estranho quando as pessoas diziam que ia comer tapioca, porque lá pra gente tapioca é a massa em si. Né? Eu achava um pouquinho estranho. É beiju, então, né? Coisinhas simples. Então, exatamente. Então, tem várias outras coisas. Então, cuscuzinho pequeno, que a gente chama de peito de moça, né? Que faz naquela... Que é até um pouco pejorativo isso, né? Mas, enfim, o pessoal aqui, é muito normal. Cuscuzeirazinha que faz peito de moça, né? Então, para nós aqui é uma coisa comum e inocente até. Quando a gente leva isso para fora, né, isso a gente pode levar que o contexto é importante. Ainda tem coisas negativas, como, por exemplo, criado mudo. Antigamente, o pessoal falava muito essa questão de criado mudo, né? Aquela banquetinha do lado ali da cama. Hoje em dia pega muito mal a gente falar essa questão do criado mudo. Por quê? Porque é referência ao tempo da escravidão, né? De quando a gente tinha os criados que ficavam lá mudos, né? Ali do lado, prontos para... Então, assim, isso quem é publicitário, por exemplo, que trabalha com marketing de propaganda, tem que considerar isso. Às vezes, uma palavra errada, às vezes, na imagem, se tem alguma coisa na imagem, gente, na rede social a gente consegue ver cada coisa hoje em dia, né? Às vezes a pessoa vai fazer um post ali super da hora e tal, e aí escapa alguma coisa atrás ali na foto, né?
Agora aqui nessa questão aqui das aulas remotas e tudo, né? Que aí a gente está aqui de boa no ambiente do home office e tal, aí pula alguém aqui atrás, né? Então, assim, isso aí, para um contexto de outras pessoas verem, é mais complicado. Por quê? Porque as pessoas geralmente só veem aquilo ali, elas não te conhecem, elas não sabem quem você é, então ela só vai ver aquele pedaço ali que ela achou que condiz à realidade. E fora do contexto, pega muito mal. A gente pode ver isso em falas, né? Várias falas na internet. Eu não sei se vocês viram, que eu vejo que tem muito a ver essas questões que vão disseminando aí, que vão ficando virais, né? Aquela mulher que falou que estava na discussão do menino lá na barreira sanitária, e ela falou assim, disse assim, cidadão, ela disse, cidadão não, engenheiro civil, né? Formado, melhor do que você, certo? Então, essa mulher, ela vai ficar conhecida por essa fala. Ela pode ter nunca feito, eu não conheço ela, mas ela pode ter nunca ter feito nada de errado na vida dela. Mas ela ficou conhecida por essa coisa que pegou super mal, super pejorativo e tal, né? Então, imagine se aplicando para uma marca. Ainda mais para uma marca que vai lá para fora. Que o pessoal lá de fora, né, já tem uma certa visão assim do brasileiro, né? Que aqui a gente é muito amador, sei lá, o pessoal já tem essa visão negativa daqui do pessoal do Brasil, apesar de que tem várias empresas milionárias que foram fundadas por brasileiros, né? Mas a gente vê que, de certa forma, o Brasil realmente tem essa má fama de não se preocupar com os detalhes, vamos dizer assim, certo? Então, do mesmo jeito que uma marca de fora vem falar alguma coisa que pega mal, a gente também lá para fora fala besteira pega mal. É diferente, por exemplo, de quando eu sou brasileira, de quando eu vou para um ambiente que as pessoas me aceitaram e tudo, e elas acham bonitinho do jeito que eu falo. Por exemplo, eu fui para São Paulo uma época e o pessoal, eu virei praticamente estimação lá, porque o pessoal dizia assim, olha, é tão bonitinha essa meninazinha do Piauí, do jeito que ela fala, não sei o que e tal, certo? Eu levei para o lado, vamos dizer assim, para o lado legal, né? O lado legal, tava fazendo amizade com isso. Todo mundo que vinha falar comigo, eu dizia que eu era do Piauí. De qual cidade? Eu dizia Piracuruca, o pessoal dizia Pirá o quê? Piracuruca, né? Então já gerava ali um interesse da pessoa saber o quê? O que é Piracuruca? Eu dizia, não, é que tem o peixe, que é o pirarucu, né? Tem um peixe ali que era muito, muito forte ali na região e tal. Aí já gerou esse certo interesse, mas vamos supor que isso daí também pode se aplicar de forma negativa. Tem gente que a gente sabe que tem gente que é preconceituoso com o nordestino, né? Então isso também interfere. Então esse tipo de coisa, as marcas elas têm que estar ligadas nisso, certo? Que isso tudo acontece, que a realidade, ela tem que saber qual é o público dela, o que é que o público dela acha importante, o que é que o público dela não acha importante. E é só estudando todos esses aspectos que as marcas elas vão conseguir ter sucesso internacionalmente. E eu não estou dizendo, gente, que são muitas barreiras, são muitas barreiras, mas eu não estou dizendo que é impossível de entrar nesses mercados, certo? Existem empresas regionais que estão exportando, né? Eu vou até falar isso melhor lá na aula 2, eu tenho vários exemplos. Então, assim, em relação a isso, é mesmo fazer um passo a passo, se planejar, ter uma estratégia sólida para comercializar, para ir para fora, certo? É muito importante que a gente consiga visualizar nesse momento, né? Que, por exemplo, quando a gente fala de globalização, abriu muito as portas do comércio no mundo todo, né? Então, é muito fácil, em comparação antigamente, é muito fácil uma pequena empresa exportar. Não é difícil. Ela precisa saber o caminho. Então, por isso que vocês têm essas disciplinas para saber assim, olha, não é de qualquer jeito que a gente exporta, a gente tem que ter um padrão de qualidade, a gente tem que ter uma estratégia sólida para ir para fora,
Mas existem vários empreendedores brasileiros que fazem isso. Se vocês puderem também, hoje eu estou dando várias dicas, né? Dicas de filme, dicas de, de série. E tem o programa, que é o Shark Tank, que acredito que vocês devem até conhecer, que são aqueles investidores, né? Que o pessoal vai lá, faz um pitch lá, conta lá seus negócios, e as pessoas vão contando suas ideias, eles vão dizendo se investem ou não. Então, por que que essas pessoas, pequenas empreendedoras, precisam desses empreendedores chamados tubarões, né? Por causa da rede de distribuição deles. Eles já têm rede de distribuição no país e no mundo. Então, assim, muitos lá investem e dizem assim, olha, eu vou te oferecer a minha rede de distribuição. Entendeu? Eu invisto tanto em você e você usa a minha rede de distribuição. O que é essa rede de distribuição? Já são os locais onde essa pessoa está inserido, né? Supermercado, X ou Y. Ó, eu tenho já uma linha com esse público, com esse cliente. Então, aí ele já tem a distribuição de mandar esses produtos. Então, por isso que muitas vezes vale a pena você licenciar alguma marca e outras vezes não vale, né? Se você fosse capaz de fazer, por exemplo, essa expansão. Mas, mais uma vez, eu digo, isso aí deve ser planejado e deve ser algo que deve ser estruturado direitinho. Eu vou fazer a apresentação aqui rapidinho para ver se eu não esqueci de algum tópico, tá? Para ser abordado. Espera aí. Marketing global. Aí estou falando de globalização. Ó, aí as etapas: planejamento, produção, divulgação e promoção em esfera internacional de produto ou serviço. Então, assim, não vai mudar tudo, né? Eles vão pegar a mesma coisa que a gente faz ali para nossas estratégias de marketing aqui no Brasil, dentro da nossa cidade, e vamos aplicar ao exterior. Aqui o ponto 1 que ele fala é justamente adequar a linguagem utilizada para cada país, que é isso que a gente vem falando. Depois ele fala aqui, reconhecer a mudança dos hábitos da persona em diferentes regiões. Quando a gente fala de persona, gente, alguém aqui sabe do que a gente está falando? Não sei se eu falei para vocês já sobre persona, mas aprende marketing sobre persona. Alguém sabe o que é a persona? Ou vocês querem que eu explique? Cícero, aprendeu não nos cursos aí que tu fez, o que é uma persona? Acho que travou aqui. Não vai falar, não. Tu sabe, Cícero, o que é persona? Pois explica aí rapidinho. Liga aí teu microfone. Ah, não quer não. Assim, gente, quando a gente fala de persona no marketing, a gente está visualizando um perfil, certo? O que é esse perfil? Não tem a história lá do público-alvo? É o público que eu quero atingir, né? Se é mulher, se é homem, né? Se é idoso, se é criança, qual é a idade, né? O que que ele gosta de fazer e tal. Então, desse público-alvo, eu tiro a minha persona. Quem é a minha persona? É a média ali de todas as características do meu público-alvo. Então, vamos dizer que o meu público-alvo ele pode ser bem diversificado, mas vai ter sempre um tipo, né? Um perfil que vai se destacar entre os outros. Então, vamos dizer que eu atendo homens e mulheres. Vamos dizer que é uma boutique, né? Não sei, que ela atende homens e mulheres. Mas sempre vai ter a demanda de quem ela atende mais, né? Então, ele pode dizer assim, eu atendo homens e mulheres, mas a maioria das minhas clientes é mulher. Certo? Então, essa persona dela já não vai ser homem, vai ser uma mulher, porque a maioria é mulher. E dentro dessa maioria de mulher, qual é a média de idade? Eu atendo mulheres jovens, mulheres mais maduras, sei lá. Mas a maioria delas, né, a média da idade delas é, sei lá, 30 anos. 35 anos. Então, aí essa persona ela já vai ser mulher, a idade de 35 anos, certo? E aí você vai traçando um perfil
de até chegar como se fosse uma pessoa mesmo, certo? Aí você vai dar um nome para ela, você vai dizer a Joana, ela tem 35 anos, ela faz faculdade de administração, ela tem 2 filhos, né? Ela compra na loja. Por que ela compra na loja? Quais as motivações dela? Ela compra na loja porque ela gosta de se vestir bem, né? Além de comprar as coisas lá para ela também compra para os filhos, também compra para o marido, certo? Então, para que isso serve? Para delimitar justamente qual a estratégia eu vou ter para atingir diretamente as dores e as necessidades dessa pessoa. Por exemplo, se eu sou uma empresa que eu considero a persona, né? E se eu sei que essa pessoa, essa minha persona, né? Ela tem pouco tempo ali para escolher os produtos dela quando ela vai na loja. Então, automaticamente, eu já vou adequar ali o meu serviço para que ele seja mais rápido. Porque a média de pessoas que vão comprar lá, vão comprar com pouco tempo. Então, elas não podem ficar muito tempo esperando para ser atendidas. O Magazine Luiza, por exemplo, observou que levava em média 1 hora para o cliente deles, né, conseguir efetuar uma compra. Então, daqui que visse lá o estoque, né, que era no computador, né, o funcionário viu o estoque, viu se estava disponível, não sei o que e tal. E aí, nesse interstício, até a pessoa pagar era 1 hora, certo? Olha aí quem é que está assistindo a aula também com a Cleide Mara. Começou cedo, muito bem. Então, assim, desse interstício dava É 1 hora. o jeito, os meninos têm que assistir a aula. Olha aí, muito bem, tá certo, tem que incentivar é de cedo. Esse outro aí gosta de câmera, o mais velho, né? Tá aparecendo. Gosto. Muito bem. Então, esse exemplo do Magazine Luiza que eu tô dando, eu já peguei com a dona Luiza Helena Trajano, num curso recente agora que eu fiz esse mês passado. E ela falou que eles observaram que demorava muito, muita gente desistia ali, às vezes, de comprar, voltava outro horário, porque ia comprar com pouco tempo, né? Foi o que eles fizeram, tacaram o mobile na mão de todos os funcionários, ou seja, um celularzinho, um tablet ali, que enquanto a pessoa está mostrando o produto, eles já estão lá vendo, né, se tem, se não tem, de lá ali do celularzinho deles mesmo, não deles, né, dado pela empresa. Eles já reservam, já faz tudo por ali, quando manda para o caixa, eles reduziram de 1 hora para 15 minutos, mais ou menos. Olha só, né? Então, assim, entender sua persona, né? Magazine Luiza sabe que a maioria das pessoas que compram são donos de casa, que vão escolher seus produtos lá com pouco tempo, então isso facilita com que eles traçem as estratégias dele. Então, quando a gente vai para o comércio internacional, falando de marketing global, gente, isso daí é fundamental, né? A gente sabe que o valor é diferente. Ontem eu estava vendo um curso, o curso do Ricardo Ventura, ele estava falando lá o valor do curso dele, falando que aqui no Brasil é tanto. Se a gente for calcular aqui, tirando que a base vai ser aqui do real, quem está no Canadá vai pagar muito mais barato do que isso. Entendeu? Tem disso também. Então, quando a gente vai para fora, a gente pode ter acesso a comprar produtos mais baratos do que aqui no Brasil, certo? Ontem, até o Miguel deu exemplo na aula, né, das isenções fiscais que o governo está dando para as empresas exportarem. Justamente pensando nisso. Pode ser, às vezes, que seja mais viável você ganhar mais dinheiro fora do que aqui no Brasil. Mas, para isso, você tem que pensar, né? Abrir a mente e não sentir assim que, quem sou eu, uma empresa pequena ou de médio porte que não possa exportar? Até porque a exportação não está querendo saber do seu ponto físico. A exportação ela está querendo saber da sua capacidade de produção. Se você tiver uma capacidade de produção boa, um produto de qualidade, você consegue exportar tranquilamente, sabendo os passos que você precisa seguir respeitando, né, as regras de cada país. Aí a gente tem alinhar as estratégias utilizadas em todos os países. Então, assim, se eu sou uma marca, que eu estou em 3 países,
eu tenho que respeitar, claro, a individualidade de cada país, mas ao mesmo tempo eu não posso traçar uma estratégia totalmente diferente dos meus valores. Vocês lembram lá dos valores da organização? Então, vamos supor que a organização, por exemplo, que eles estão dizendo a Coca-Cola, né? A Coca-Cola, durante muito tempo, valorizou aquela questão de reunir a família em volta da mesa, né? Acredito que vocês lembram, Natal, Coca-Cola sempre lançou propaganda de Natal, com a família reunida em volta da mesa e tudo, muito forte essa questão tradicional da Coca-Cola, certo? E aí, pode ser que no país X ou Y, se eles fizessem uma propaganda mais arrojada, de repente não fosse bem aceito, ok? Porém, se estivesse condizendo com a proposta deles, não tem nenhum problema. Todavia, se for uma coisa totalmente diferente do que a Coca-Cola prega nos outros países, pega mal. Tipo assim, vamos supor que tem uma empresa de cosméticos que ela prega que tem umas empresas veganas agora que não fazem testes em animais, né? Até dei esse exemplo na outra aula. Mas vamos supor que ela diz que não faz teste em animal num país só para entrar no país que é proibido fazer teste em animal. Aí vai e o outro país que nem é proibido descobre que eles fazem teste em animal. Pega mal, não pega? Essa empresa usar uma estratégia dessa se ela realmente não está condizendo com o que é a estratégia dela, entende? Então, por isso que ele fala aqui, alinhar as estratégias utilizadas em todos os países. Eu não posso pegar aqui a minha marca internacionalmente conhecida e dizer, num país menos conservador, sei lá, aqui no Brasil, que respeite todos os públicos, respeita a diversidade, respeito lá o LGBTQI+, né? Eu nem sei como é que fala direito. Dizer que respeita todos os públicos, que abarca a diversidade. E aí, quando ele vai para um país mais tradicional, ele diz o contrário. Diz que não, aqui a gente só respeita a família tradicional, a gente só dá valor, sabe? Então, ele está se contradizendo. O que acontece com muitos artistas, às vezes, que levanta a bandeira desse tipo de público, da diversidade, né? Levanta a bandeira da diversidade e, às vezes, falam coisas contrárias. Por isso que eles são muito criticados, certo? Porque vamos pensar, se eu digo uma coisa só para entrar naquele país, ou eu sustento o que eu digo, né? Ou eu não posso deixar transparecer que realmente não penso aquilo. Para não correr esse risco, é sempre melhor respeitar aquela questão dos valores organizacionais, da missão da empresa, da visão da empresa, para não trabalhar assim, confrontando um público com o outro, né? Se é a mesma marca, se eu digo que é o certo mesmo, respeitar todos, né, os tipos de pessoas, e eu digo isso, mas na minha propaganda eu mostro o contrário, é complicado. Vocês lembram a questão da propaganda da Natura lá com a Tammy Gretchen, que foi do negócio do Dia dos Pais, que vinculou aí, vocês conseguiram lembrar? Acho que era Natura mesmo, né? Ou era Boticário? Acho que era Natura. Natura, vocês lembram? Então, assim, a Natura, ela nunca pregou nada contra a homossexualidade ou mulheres trans, homens trans, nunca pregou nada contra isso. Então, ela decidiu ali arrojar um pouco e levantar essa bandeira ali da questão lá da Tammy Gretchen ser pai, né? Do Tammy, né? Que agora ele é um homem trans, né? E levando em consideração isso, muitas pessoas, né, cancelaram, né, aquele tipo de... não gostaram, muitas pessoas mais tradicionais não gostaram, certo? A Natura foi criticada, mas eu tenho certeza que ela sabia que isso iria acontecer e que ela fez tudo realmente planejado. Para quê? Para direcionar para esse tipo de público. Então, imaginem, com certeza, a Natura fez um estudo e viu que esse tipo de público de mulheres trans, de homens trans, era um público que ele está tentando atingir como persona.
por exemplo, dentro de alguma estratégia deles. E aí, por isso que essa publicidade foi feita focada, entende? Porém, tem sempre que ver essa questão da duplicidade. Se de repente, lá durante a campanha mesmo, fosse feita alguma coisa que, ao invés de melhorar a imagem da Natura com o público, né, da diversidade, né, ele tivesse feito coisas que tivessem prejudicado. Se na verdade, os homens trans tivessem se sentido mal diante daquela publicidade. Então, assim, já teria feito o contrário. Certo? Então, o foco é esse. Sempre pensar em todos os lados. Eu vou fazer minha propaganda direcionada para esse público, mas se de repente gerar duplicidade, porque assim, o que a gente tem sempre que pensar quando a gente vai fazer marketing é que tem que dar o mínimo de duplicidade possível, e se der duplicidade, que dê uma duplicidade que seja a favor da causa que eu estou tentando defender ali. Entendeu? Então, já contempla esse ponto aqui também. Quando fala aqui de produto, preço, prazo e promoção, a gente vai lembrar lá dos 4 P's de marketing, e a gente vai ter que considerar o quê? Dentro do P de produto, existe a necessidade de adaptar o produto ou serviço para atender às preferências locais? Por exemplo, eu lembrei agora o exemplo do açaí. Aqui no Nordeste não é tão, assim, aqui no Piauí, por exemplo, não é tão consumido açaí. Deu uma melhorada depois daquelas franquias do açaí, né? Mas não é tão procurada essa questão do açaí. Mas lá no Pará a gente sabe que é carro forte, não é? Não é carro forte lá para fora? A questão do açaí. Então, assim, um produto que lá no Pará as pessoas consomem com farinha, né? Com a comida, com tudo enquanto que você pode imaginar, aqui no Piauí o pessoal não faz isso. Não adianta, né? Então, pensando nisso, quando os açaís começaram a abrir franquias, o que foi que eles fizeram, né? Começaram a colocar aqueles incrementos, leite em pó, que dá uma disfarçada ali no gosto de terra, né? Leite em pó. Que mais que coloca lá também? Aqueles confetes, né? Sorvete, mistura sorvete, açaí com sorvete, né? Lá eles tomam caldo de açaí. Aqui ninguém toma açaí líquido, né? O açaí em forma de sorvete, certo? Então, assim, e isso é uma adaptação. Deixa eu. Esse local. Novo mercado. Então, assim, ver o que é que está sendo praticado de preço, mas não necessariamente só levar isso em consideração. Não é porque o meu cliente, o meu trabalhando com preço tal, que eu só vou poder trabalhar se for com aquele preço. Entende? Não, eu tenho que saber o que está sendo trabalhado para o meu preço não ser diferente demais. Mas eu não posso balizar apenas no preço dos meus concorrentes, porém eu tenho que considerar, porque vamos supor que eu queira entrar com o produto 40% mais caro do que já é vendido. Precisa ter um valor muito grande, um valor agregado muito grande para as pessoas quererem pagar esse 40% a mais, porque é uma diferença muito grande, gritante, certo? Na praça, né? Quais são as demandas dos consumidores em relação ao local no qual realizam as suas compras? É mais vantajoso vender pela internet ou ter uma loja física? Lembra da questão dos pontos de distribuição? Para eu ir para fora, compensa mais eu abrir uma loja minha própria, vou chegar arrombando lá nos mercados, ou eu posso me associar com uma outra loja, fazer algum tipo de licenciamento para
para tentar atingir o público primeiro e depois decidir o que realmente eu quero fazer, certo? Fica claro isso para vocês? Até aqui, gente? Tá ok? Certo, vamos lá. Promoção. A linguagem adotada para a divulgação dos produtos alcança diferentes culturas. Quais formas de personalizar a mensagem podem ser adotadas? Né? Então, isso a gente até falou. Mas essa questão da personalização vai vir lá da persona, né? Quanto mais eu sei sobre a minha persona, e dentro da persona, quanto mais eu sei sobre o meu público-alvo, melhor vai ser para eu conseguir ter sucesso nessa estratégia de comercialização. Depois ele está falando aqui conhecer as regras internacionais de atuação. É necessário se ocupar das regras locais de patentes, licenças, informando-se sobre a legislação para operar em determinado segmento. Até comecei a falar isso na aula passada, e essa questão das licenças, das patentes que precisam ser registradas é muito importante, porque às vezes a gente, como produtor, a gente não tem essa preocupação de registrar uma marca, né? Registrar uma patente, registrar um produto, e isso, para quando a gente vai internacionalizar, isso precisa acontecer, porque eu não posso levar um produto, por exemplo, que é comercializado com o nome aqui, e lá fora já existe esse nome e já está registrado. São muitas pessoas comercializando muitos produtos no mundo, então precisa ter realmente uma adequação nesse sentido. Então, aí existem órgãos, né, como a Organização Mundial do Comércio, né, a Organização Mundial da Saúde, que se preocupam, por exemplo, ali com os tipos de legislação para cada área, né? Então, para justamente tentar deliberar sobre isso daí, ok? Ele está dando um exemplo aqui que a Nike, por exemplo, baseou parte do crescimento em estratégias de patrocínios internacionais, e essa demanda varia de acordo com o desempenho de times em campeonatos locais. Mas, para atuar dessa forma, a empresa precisa respeitar a legislação de cada país no que se refere ao patrocínio e taxações. Então, por exemplo, a Nike colocou esse projeto lá que ela teria, né, esse incentivo aos times. Mas para cada país que eles vão trabalhar, existem taxas diferentes. Então, existem frentes diferentes dentro do mesmo projeto, certo? Para respeitar as legislações de cada país. Depois, efetuar mudanças estratégicas conforme o resultado. Como eu já vinha dizendo, o melhor feedback será dado pelos próprios clientes após o início da atuação. Então, na internet, tem como a gente fazer isso, né? Antes de você investir com força em um mercado X ou Y, fora do Brasil, principalmente, você tem que ter muita certeza do que essas pessoas estão achando do seu produto, né? Então, assim, você pode testar com um grupo controlado, testa primeiro, sei lá, se você tem com alguém de fora, né? E quando eu falo de relações, assim, negociação, tenta testar o teu produto lá numa cidade pequena, né? Numa distribuição dentro de outra marca, para ver como é que vai ser a aceitação desses produtos, e sempre perguntando para as pessoas o que é que elas estão achando disso. Claro que para você ir para o internacional, você tem que falar a língua das pessoas, o mínimo que você tem que fazer é isso, mas não necessariamente você tem que fazer isso. Você pode pedir ajuda a outros profissionais, né? Para tentar fazer essa internacionalização. Então, gente, diante disso que foi apresentado para vocês, né? O que vocês têm para falar? Alguém tem alguma dúvida, alguma coisa para acrescentar aí na aula de hoje? Fala aí, Cleide, para a gente fechar. Cleide tá só calada hoje. A Jafia também. Cadê a Jafia? Dor de cabeça. Hã? Tô com um pouco de dor de cabeça. Dor de cabeça, né? Gente, eu lembrei agora de um produto que acho que cabe no que a gente estava falando. É uma cerveja amazônica.
que ela está começando a distribuição dela agora, e essa distribuição dela no preço dela vai variar conforme as taxas de desmatamento da Amazônia. E aí é interessante que quando a taxa de desmatamento estiver alta, o preço dessa cerveja vai subir. Quando a taxa de desmatamento estiver baixa, o preço da cerveja vai baixar. É uma cerveja que ela é fruto de uma cooperativa indígena, se eu não me engano. Eu posso até mandar para o grupo de vocês esse exemplo, porque eu salvei aqui no Instagram, achei interessantíssimo. Então, do jeito que ela está fazendo isso regionalmente, se ela for exportar e continuar com esse tipo de taxação inovadora, é um ponto interessante para ser discutido, né? Porque o preço dela está vinculado a um outro índice, que não é o índice econômico, não é, né? É um índice natural. Então, não é uma cerveja que já nasceu com esse intuito mais de preservação ambiental, de incentivar isso, né? Então, é interessante que o produto tenha transpareça isso também, porque isso é muito forte. Quando você vai para fora, você leva um valor que você tem como marca. Por isso que lembra do planejamento estratégico, essa questão de falar da visão, da missão e dos valores da organização, certo? Então, você tem que pegar valores que vão ser universais. A Organização das Nações Unidas, ela está aí, a ONU, né, que ela tem os preceitos, vamos dizer assim, ela tem as diretrizes básicas de valores mundiais, valores universais. Então, proteção à vida, né, proteção aos direitos das mulheres, proteção ao meio ambiente, isso são valores universais. Tanto faz ser aqui no Brasil, como qualquer parte do mundo, uma cerveja ou uma marca que tem um direcionamento ambiental como essa cerveja aí, ela pode ser muito valorizada, entendeu? Depende muito de qual público ela vai abordar. Se ela estiver querendo fazer uma estratégia de internacionalização, por exemplo, ela pode, de repente, entrar nos mercados onde tem muito brasileiro presente, né? Aí vai relembrar toda essa situação, um mercado, um meio ambiental onde seja muito, muito fechado essa questão da preservação. Existem, gente, lugares no mundo que são visitados, mas claro que são tipo assim, são como vilas, tipo Jericoacoara, vocês sabem Jericoacoara ali, né? Jericoacoara é uma vila, tem muitos lugares no mundo que são como Jeri, um pouco distantes ali da sociedade, e várias coisas são comercializadas lá. Lá em Jericoacoara, tipo, tem aqueles sorvete gelato, gourmet. Primeira vez que eu provei um sorvete gourmet, daqueles que eles ficam lá amassando com aquelas espátulazinhas, né? Foi lá em Jericoacoara. Então, era uma franquia que estava lá. Então, assim, imaginem se não tem público de fora explorando esse mercado lá de Jericoacoara, que não atinge só brasileiro, que atinge pessoas no mundo todo. Assim como esses produtos que entram lá em Jeri, tem produtos brasileiros que podem entrar em vilas em N locais no mundo, certo? Que só precisam de uma articulação comercial para fazer isso. Então, por isso que é tão importante a rede de contatos quando a gente vai falar de negócios, certo? Esse jogo de poder existe, a gente vai falar em outros vídeos sobre essas articulações, né, de poder, elas existem. Políticas interferem na distribuição de produtos e tal, existem N séries que mostram isso, né, séries aí que vocês possam assistir na internet, e é interessante, eu particularmente acho bem interessante quando a gente vai fazer uma pesquisa de um seriado, de um filme e tal, que a gente consegue ver isso na prática, essas coisas, essas relações acontecendo, certo? Existem muitas coisas fantasiosas, mas existem muitas coisas reais que a gente vai poder também associar a isso. Então, é interessante que vocês assistam e sempre tenham esse ponto crítico. Então, assim, esses exemplos aqui de filmes, de séries que eu dei aqui para vocês, vocês assistindo elas, sempre podendo associar, é bem bacana, porque aí vocês já vão ver na prática como é que funciona,
Muitas delas são histórias reais. Esse que eu disse do Fome de Poder é história real, baseado em história real. Tem fantasia? Tem, mas todo filme tem fantasia, né? Esse do Fome de Poder, o da Madame C.J. Walker, né? O programa lá do Shark Tank, que não é só Brasil, também tem Shark Tank em várias partes do mundo. Então, assim, todos esses tipos de exemplos são mecanismos para que a gente possa entender como é que funciona culturas, né? Até quando esses programas vêm de fora para cá, para o Brasil, eles mudam um pouco o formato, vocês podem ver. The Voice, né? Esses programazinhos que vêm na mesma formataçãozinha, mas chega aqui no Brasil, tem que dar uma mudada. Porque não é o mesmo formato que funciona para cá, certo? Eles podem pegar uma coisa de base. Mas, enfim, o que eu tinha planejado para falar hoje com vocês era isso. Se vocês não tiverem mais nenhuma dúvida, a gente pode encerrar a aula. Lembrando que próxima aula vai ter atividade ao vivo, certo? Para vocês fazerem a atividade aqui comigo. A gente vai ter um momento assim, de tirar as dúvidas antes de iniciar. E depois a gente vai fazer a atividade, certo? Então, vamos aproveitar esses momentos de interações para também trazer discussões. Então, legal, né? Quando vem uma discussão, a gente consegue construir esse conhecimento juntos, né? Essa é uma disciplina, assim como as outras, que não é disciplina isolada, que ela funciona em conjunto. Então, quando vocês veem, por exemplo, comércio exterior, muitas coisas que funcionam no comércio nacional podem ser aplicadas ao exterior, mas sabendo que talvez de uma forma totalmente diferente, né? Tendo a mesma base, mas mudando a formatação ali de acordo com o país que a pessoa vai querer entrar, né? A pessoa, a empresa, o produto, certo? Então, assim, ficou claro que vocês querem sugerir alguma coisa, tá tudo bem no formato das aulas, a questão dos vídeos, tá tudo ok com vocês? Tem alguma coisa que vocês querem sugerir? Ou mesmo só dizer, tá bom e vamos lá? Já o estilo da atividade vai ser um questionário online, tá? Vai ser perguntas e respostas. Vai ser esse o estilo da atividade, tá bom? Só que não vai ser tão. Da última vez, acho que foi só 2 perguntas. Dessa vez vai ser mais. Não vai ser naquele mesmo aplicativo, vai ser no Google Formulário. Vou passar a atividade para vocês lá, vocês vão responder, vai ficar gravado lá para mim, vocês vão colocar o nome de vocês, tá? E eu vou buscar a nota de lá, porque lá no Google Formulários eu tenho como ver o nome, tenho como ver certinho qual foi a pergunta e a resposta que a pessoa respondeu, tá? Dessa vez vai ser por lá, para não precisar ficar trocando essas atividades por WhatsApp, porque eu acho que vai ser muito complicado, eu tenho muito medo de perder a atividade, e não é porque eu seja desorganizada, não, que eu sou muito organizada, é porque a demanda é muito grande. Então, imagine você passar a mesma atividade para 3 turmas enviarem no mesmo período de tempo, certo? Então, eu prefiro ter esses aliados da tecnologia, porque já fica tudo arquivadinho lá, não tem erro, certo? É bem mais difícil. Não vou dizer que é 0% de erro, porque não posso dizer isso, né? Nada é 100%. Mas é 99,9% de chance de dar mais certo do que confiar só no WhatsApp, né? Só nos envios de WhatsApp, tá bom? Mas vai dar tudo certo. Já vou indicando para vocês estudarem o material que eu mandei, mas principalmente ficarem vendo os vídeos, tá? Porque eu me baseio nos vídeos, porque às vezes eu pego uma fala ali do livro, mas quando eu vou falar, sai um pouco diferente, né? Não que não seja o mesmo conteúdo, mas a abordagem é um pouco diferente. Então, é melhor vocês confiarem no meu discurso, né? No sentido de que o que eu passo para vocês é o que eu planejei falar. E aí, o que está na atividade, na apostila, nem sempre está contemplado da mesma forma, certo? É uma base que a gente tem para vocês discutirem
a disciplina. Então, se prendam muito nessas questões de conceito, internacionalização, vejam quais são as barreiras, né? Quais são os incentivos, o que são essas questões como dumping, que eu falei lá no início do vídeo, as teorias do comércio, mercantilismo, aquela teoria do Adam Smith, teoria neoclássica, teoria de investimento direto. Essas teorias vocês têm que conhecer para a prova, tá bom? Fiquem cientes disso. Ou seja, tudo que eu estiver contemplando nos vídeos, vocês podem ir assistindo. Já estou até reduzindo ali a quantidade de aulas de ser gravadas mais de uma vez, né? Para vocês se concentrarem em assistir os vídeos para fazer a atividade melhor. Tá bom? Mais alguma pergunta? Tá tudo ok? A gente pode encerrar. O Sincero já tá aí dormindo ali. Ou não. Aí gosta do quarto dele, que é o melhor do quarto, que é o melhor lugar do mundo, é o quarto dele para esse homem. Bom demais. Pois era isso, gente. Eu desejo aí boa noite para vocês, certo? E até a próxima aula. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo. Vocês já têm aí meu contato, tá? Não se acanhem. Tá bom? Boa noite. Boa noite. Tchauzinho. Tchau.